Mais uma olhadinha aqui nos nossos wordzinhos, né? Vamos aqui começar com direito previdenciário, em alguns temas que nós já vimos e vamos rever aqui rapidinho, né? Olha só, nós temos a aposentadoria por incapacidade permanente, né? Acontece, e insuscetível de reabilitação, a pessoa dificilmente vai voltar, né? Ficou tetraplégica, alguma coisa nesse sentido, é muito difícil dela voltar a trabalhar. É possível que a tecnologia, que isso aconteça, mas tecnicamente a gente não tem muitos, nós não temos nenhum caso ainda até hoje de uma situação nesse sentido. Mas se a pessoa tiver muito sofrimento em casa, tiver uma necessidade de um acréscimo de 25%, é porque ela precisa de um acompanhamento realmente no dia a dia. E aí, com esse acréscimo, ela vai poder passar do teto do INSS, né? O regime geral da Previdência Social tem um teto ali de R$ 8.000 de aposentadoria. Então, ela vai passar desse valor em si. Havendo relação com o trabalho, será de 100% do salário de benefício. Se a pessoa né, teve algum tipo de problema que não está relacionado com isso, eles vão fazer um cálculo específico lá. Do contrário, ela recebe 100% né, do salário-benefício. O salário-benefício é aquele que é calculado baseado no salário de contribuição. O salário de contribuição é aquilo que você paga mês a mês. Nós, inclusive, comentamos aqui sobre os pagamentos né, de algumas verbas indenizatórias que elas não integralizam a base para o salário de contribuição. Por exemplo, a supressão do intervalo intra-jornada, a férias indenizadas também não. Carência, em regra, são 12 contribuições. Você tem que contribuir pelo menos por um período específico para você ter direito a receber os benefícios da Previdência. Por exemplo, auxílio reclusão, você tem que ter 24 pagamentos né, de contribuições para ter direito a receber o auxílio reclusão que os seus dependentes irão receber. Agora, acidente ou doença laboral ou doença grave dispensa carência, né? Você, enfim, fez a inscrição e nos primeiros 10 dias você descobriu lá uma situação bem terrível para a sua vida, né? Uma doença grave, dispensa carência. Ou você se machucou nos primeiros 10 dias de serviço, né? Um acidente baseado no serviço em si, vai dispensar a carência. O auxílio acidente, pessoal, não é o auxílio por incapacidade permanente. O auxílio acidente é um negócio que você recebe, e enquanto você está recebendo, né, você não pode ser contribuinte individual ou segurado facultativo. Lembrando que o segurado facultativo é aquele pequeno agropecuarista, né, pequeno pecuarista. E o contribuinte individual é o grande pecuarista. Tá bem? Só um dos exemplos que nós temos, né? E o auxílio acidente você recebe, você pode voltar a trabalhar um dia, e se você se machucar trabalhando, você vai receber o auxílio doença acidentário também. Você continua recebendo, você recebe concomitantemente o auxílio acidente e o auxílio doença acidentário. Perde o benefício no caso de aposentadoria, né? Você se aposentou, pessoal, você vai receber a aposentadoria, não vai receber mais o auxílio acidente, tá? E se você morrer, a sua família, os seus dependentes vão receber a pensão por morte, não vão receber o auxílio acidente. O auxílio reclusão, né? Regime prisional fechado, tá? Porque no semiaberto, no aberto, né, a pessoa ela acaba tendo direito de trabalhar. E aí ela está na rua solta, tá? Mas no fechado, em regra fechado, para segurado de baixa renda, 24 contribuições que elas não precisam ser consecutivas, já disse, né? Esses 2 anos aqui você pode contribuir em 5 anos. O dependente pode acumular com auxílio por incapacidade temporária, olha só. O seu dependente ele recebe auxílio reclusão, mas ele também trabalha. Então ele vai receber o auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio doença acidentária. Ele pode receber, ele pode acumular os dois. O segurado, ele pode exercer atividade remunerada no presídio e mesmo assim os seus dependentes não vão perder o auxílio reclusão, tá bem? Salário família, é bem estranho a gente observar isso daqui. Você é baixa renda, a sua esposa também é de baixa renda e vocês têm 2 filhos, vocês vão receber 4 né, salários famílias referentes ao assunto em si. Pensão por morte, né? Morte do segurado ou morte presumida. A pessoa morreu mesmo ou ela desapareceu numa inundação, numa tsunami, num terremoto, numa viagem, foi determinado pelo juiz, então, consequentemente, a família vai receber, os dependentes vão receber pensão por morte, não tem carência. 50% acrescido de cotas, né, de 10% para cada dependente. Então, a pessoa recebe 50%, mas cada um que aparece novo ali vai aumentando 10%. Equipara ao valor da aposentadoria que o cara já recebia, né, ou do valor simulado da aposentadoria por incapacidade permanente. Depois a gente vê isso aqui de novo. É um pedacinho que nós tínhamos visto aqui, nós revimos agora. Vamos dar uma olhadinha agora rapidinho aqui no direito financeiro. Também paramos aqui, ó, as etapas né, do ciclo orçamentário, processo legislativo. O que, que é isso? A iniciativa é do Poder Executivo. Você sabe, né, que em regra não é por meio de medida provisória. A medida provisória ela pode tratar dos créditos extraordinários, mas não do suplementar. O suplementar é aquele que já está previsto na lei orçamentária anual, só que tem uma variação na própria lei de que pode subir aquela licitação, por exemplo, 20%, 15%, né? Na própria lei está escrito. Não pode ser por medida provisória isso daqui. A iniciativa do Poder Executivo é indelegável e privativa dele. O prefeito, o governador
e presidente da República. Se não for feito por esses caras, nós temos uma inconstitucionalidade formal. Sendo que a omissão acarreta a infração político-administrativa. Olha só, a crime de responsabilidade o executivo não fazer o plano de governo dele. Entretanto, o executivo não elabora o orçamento dos outros poderes. Então, o executivo não vai fazer como é que funciona o poder judiciário. Mas, depois que voltar para ele, ele vai observar, né, se está muito certo ou se está muito errado aquilo ali. Caso o Ministério Público, por exemplo, a Defensoria, o Judiciário não enviem o orçamento ao executivo, considera-se a manutenção do orçamento anterior. Então, no ano de 2025, o Judiciário não mandou para o presidente, né, como que ia ser os seus gastos, né? Então, aí, o presidente da República ele considera os gastos do orçamento anterior do ano de 2024. Caso estes poderes enviem ao executivo, este tem a possibilidade de alterar a parte dele em caso de desacordo com a lei de diretrizes orçamentárias. Ah, o cara pediu alguma coisa ali que está fora daquele plano, né? Sabe? Ah, o plano nós vamos focar primeiro na educação, depois vamos focar na saúde, né? Então, depois vamos focar no saneamento básico, ou primeiro no saneamento básico. Se tiver em desconformidade com o plano da LDO, né, aí o executivo ele pode alterar parte do plano. Entretanto, se o poder respeitar a LDO, o executivo não pode alterar o orçamento. O executivo, neste caso, ele pode recomendar emendas ao legislativo. Já veio o plano para ele, ele fala: eu só concordo. Ó, eu não concordo, mas vocês não querem fazer uma emenda aí? Então tem a apreciação, tem a emenda. O Poder Legislativo, antes de encaminhar ao Pleno, uma comissão mista emitirá pareceres e emendas. Né? Então, olha só, é o Executivo ali, o Legislativo, perdão, ele tem umas comissões que vão olhar para o plano. Ó, a gente vai investir mais aonde? Para cá, para lá, vai gastar mais no quê? Então, isso tudo é um plano, né? Aí tem algumas comissões que elas vão falar assim, gente, ó, eu vou fazer um parecer aqui, esse parecer eu acho que acredito que nós temos que mudar o nosso plano. Beleza. O legislativo pode sugerir alterações ao executivo, desde que não influencie na estrutura da administração pública. O que é a estrutura? Gente, são os órgãos e cargos, né? Lembrando que órgãos e cargos são criados pelo Poder Executivo, né? O Legislativo não vai poder falar sobre isso. O Executivo pode recomendar, né, a emendas até o início das votações. Depois existe a votação, a sanção ou veto. Em caso de veto, o Congresso pode derrubá-lo, você sabe, né, que no processo legislativo o veto do Executivo ele pode ser derrubado pelo Executivo por meio de maioria absoluta. A execução do plano e a fiscalização. O Tribunal de Contas ele fiscaliza. Todo ente federativo, pessoal, deve legislar, né, sobre o plano plurianual, a LDO e a Lei Orçamentária Anual. Quem que são os entes? União, Estado, DF, Município. Tá bom? As três leis são leis ordinárias, não precisando ser por lei complementar. Quando tem lei complementar, não pode ter medida provisória a respeito. Tá bom. Então, Rafael, nesse caso, pode ter medida provisória sobre o PPA? Não. Ué, mas como não? Não pode. Cuidado, né, que mesmo assim não pode ter medida provisória sobre o plano plurianual, a LDO e a lei orçamentária anual. Lembrando que o plano plurianual ele é o DOM, né, que é diretrizes, orçamento, objetivos e metas. É o planejamento genérico, né, como se fosse uma promessa do governo. Ah, vamos fazer muitos hospitais na nossa gestão. A LDO fala assim, vai fazer hospital? Vai fazer, mas nós vamos focar primeiro no saneamento básico, tá? Então nós temos aqui um caminho que é mais específico na LDO, que são as metas e prioridades. Depois a lei orçamentária anual, tá? Ela vai fixar a despesa específica, estabelece todas as despesas. Ah, vai gastar quanto com brocas? Vai gastar quanto com resmas? Quanto com clips? Quanto com ar-condicionado? Pagamento das concessionárias, por exemplo, licitação, né? Quanto que vai gastar naquela licitação das rodovias? Ah, vamos fazer ali uma possibilidade de um crédito suplementar? Vamos fazer. Vai aumentar um pouquinho ali o valor. É possível que isso aconteça. Inclusive os sacos de cimento que irão ser gastos nos hospitais. Tá tudo específico aqui. Né? Despesa de toda a administração pública, direta e indireta, inclusive nas fundações públicas, tá, pessoal? Não entra no plano o quê? As estatais, que é a lei orçamentária anual, ou, desculpa, as estatais, né? Que é a sociedade de economia mista e a empresa pública, tá bom? Caso o executivo não envie o projeto ou missão, né, o legislativo vai replicar o plano vigente, também a mesma coisa, né? Se vai dar crime de responsabilidade, mas eles vão replicar o plano existente anteriormente. O legislativo não irá fazer um novo plano, pois é a competência do executivo. Então, olha só, o legislativo não fez plano, não. Desculpa, o executivo não fez plano. Quem que faz? Ninguém faz. Então, o legislativo ele irá fazer um novo plano? Não, não irá fazer um novo plano. E o que eles colocam aqui, pessoal? Eles não colocam o legislativo. Eles colocam o presidente do Senado Federal. Eles colocam o presidente da Câmara. Eles colocam o líder da maioria do Congresso Nacional, que é o legislativo. Tá? A questão ela continua sendo a mesma frase que aí está, mas tem que verificar. Ah, a Câmara Municipal, a diretoria da Câmara Municipal estabeleceu o plano.
A diretoria da Câmara Municipal pode fazer o plano? Não, não pode. Por quê? Porque o legislativo não irá fazer o plano, pois é competência do executivo. Tá bem? Olha só, uma simples frase, só dá tanta questão isso daqui. Créditos adicionais, os suplementares, né? São um reforço, como eu disse, né? Já está previsto ali que vai gastar 10 milhões, mas pode ser que a licitação ela exija uma alteração e de 10 milhões vá para 12 milhões. Os especiais são acréscimos necessários sem ser caso de calamidade ou guerra, né? Calamidade ou guerra são os créditos extraordinários. Esses aqui podem ser feitos por meio de medida provisória. Olha só, os créditos suplementares são autorizados por lei, né? E abertos por decreto. O extraordinário pode ser por medida provisória. Uma das lógicas do sistema financeiro é a de que nem sempre o executivo cumpre exatamente o plano, pois muito embora tenha previsão de despesa, né? Comprar 10 carros, por exemplo, ele pode comprar só 7 ou qualquer outra situação. Aí, por este motivo, que foi criadas as emendas individuais impositivas, a transferência com finalidade definida. Ah, você tem que cumprir realmente o valor específico em si. Aí a gente continua de novo aqui amanhã, né, pessoal? Esse pedacinho aqui, a gente lê novamente isso daqui, tá bom? E, pessoal, a gente vai ver isso aqui de novo antes da prova, tá? Beleza? E eu vou encaminhar também o Wordzinho para você, tá? Vamos que voemos. Cadê? Vamos chegar aqui. Vamos lá. Olha só, partido político, você sabe que é pessoa jurídica de direito privado. Falei sobre os registros, tá? Já eles não são entidades paraestatais, tá bem? A criação de partido político ela é diferente, ela acontece. O PRONA foi criado pelo Enéas, por exemplo, tá bom? A federação partidária não é a coligação partidária, né? A coligação partidária serve para uma única eleição. A federação partidária é uma coisa mais forte, maior. A coligação partidária, por exemplo, existe no poder executivo, não pode no legislativo. Né? Sistema proporcional não pode. Na verdade, pode no senador, né? Senador é sistema majoritário, tá? Não pode no proporcional à convenção partidária. Agora, a federação pode. Ó. A federação é a união de forças de vários partidos políticos por no mínimo 4 anos tanto o sistema majoritário, que é poder executivo e senador, quanto o proporcional, que são os deputados federais, estaduais e municipais, desculpa, federais, estaduais e distritais, e os vereadores. Não é de acordo com a coligação partidária. Ela dura uma única eleição. Por exemplo, a coligação partidária, existe o partido X e o partido Y que se coligaram para as eleições para presidente da República. Tá. O X e o Y, né? Ó, PT e PMDB se coligaram para presidente da República. No município de Votuporanga, PT e PMDB obrigatoriamente têm que se coligar? Não, tá? Essa verticalidade não acontece, não tem necessidade. Na convenção partidária, isso não tem necessidade, tá? A federação, união de forças, sistema majoritário proporcional, difere da coligação partidária, que dura apenas 4 anos, né? E são para as eleições majoritárias só. É constitucional e deve ser constituída pelo menos 6 meses antes das eleições também. Assim como um partido político tem que ser criado 6 meses antes, assim como você também tem que registrar sua candidatura 6 meses antes também do pleito. Caso um partido saia da federação antes do prazo, ficará impedido de se coligar nas duas eleições seguintes. Olha só que merda, né? Imagina um partido político que saiu de uma federação partidária, ele não vai ter mais coligação, então ele vai perder muita força. Tá? Inclusive, ele não vai poder ingressar em nova federação e não poderá usar o fundo partidário. O fundo partidário é o direito, né, que ele tem de receber um dinheiro ali do fundo partidário para poder participar ali, para poder investir no seu próprio sistema de propaganda eleitoral. Tá bom? Bom, gente, aqui também temos a filiação partidária, monopólio e candidatura, que é o quê? Do partido político. Você tem que ter capacidade civil plena, filiação pelo menos a 6 meses das eleições, facultando seu estatuto do partido elevar este prazo, desde que não seja no ano das eleições. Então, às vezes, né? Olha só, no PT, 6 meses. Ah, no PMDB você tem que estar afiliado há pelo menos 10 meses. Eles podem alterar, facultando-se, né? Evitar, elevar esse valor, esse tempo, né? Desde que não seja no próprio ano das eleições. Possível se desfiliar a outro sem cancelar o anterior, tá? Você pode se filiar a outro partido político, o que você não pode é filiação, desculpa, eleições avulsas, né? Você não pode ter candidatura avulsa ou candidatura nata. A candidatura avulsa é você concorrer às eleições sem ter partido político. A candidatura nata é quando você ganhou uma vez as eleições, uma votação expressiva, então é certeza que na próxima eleição você vai ganhar de novo para deputado federal ou estadual. Ah, já que é certeza que eu vou ganhar, eu não preciso do apoio de um partido político, então eu vou fazer uma candidatura nata. Não pode também.
tá? Tem que ter realmente a filiação partidária. Beleza, gente? Olha só, falamos rapidinho aqui esse conteúdo. E vamos que vamos, né? Aí amanhã a gente volta. Amanhã às 8 horas o'clock. De manhãzinha estaremos juntos. Foco, força e fé.